Olá pessoal, eu me chamo Paulo Mário, sou professor de História, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Como parte da nossa formação básica, hoje nós vamos falar sobre a colonização portuguesa, inglesa e espanhola na América. Antes da gente entrar no nosso conteúdo, é preciso a gente saber o conceito de colonização. Quando eu falo colonizar, eu estou me referindo a um processo de ocupação, domínio e exploração desse território. Então vamos ao conceito. O que é colonizar? Colonizar refere-se ao ato de um grupo ou nação estabelecer controle e domínio sobre um território ou população estrangeira, geralmente com o objetivo de explorar, estabelecimento de colônias e expansão do poder. Isso envolve a migração de pessoas para um novo território, a implantação de suas leis e cultura e a exploração dos seus recursos locais. Então, hoje nós vamos tratar sobre a colonização nas três colônias, nas colônias espanhola, portuguesa e inglesa aqui na América. Quando a gente fala do sistema colonial, ele tinha dois objetivos muito bem estabelecidos. Primeiro, garantir a posse da terra. Segundo, explorar as riquezas do Novo Mundo. Daí se originaram dois tipos de colônia, as colônias de exploração e as colônias de povoamento. As colônias de exploração são aquelas colônias onde a metrópole veio para explorar o território. E as colônias de povoamento, as pessoas foram para lá para ficar, para se fixar naquele local. Eles pensavam em desenvolver aquele território. Um exemplo de colônia de povoamento foi o que aconteceu nos Estados Unidos, com os ingleses. E um exemplo de colônia de exploração é o que aconteceu aqui no Brasil, com Portugal. Vamos iniciar falando da colonização espanhola na América. Desde o México, aqui em cima, ó, com o vice-reinado da Nova Espanha, até o vice-reinado do Rio da Prata, no atual território da Argentina, houve a colonização espanhola, passando aqui, ó, pelas ilhas do Caribe e por países que fazem fronteira aqui com o Brasil, como a Venezuela, a Colômbia, Peru, Equador e a Bolívia. Toda essa região aqui foi colonizada pelos espanhóis, desde o México até a Argentina. Aqui do lado, ó, nós temos o território brasileiro, já ocorreu a colonização portuguesa, mas não é o que nós vamos ver agora. A organização social espanhola na América, ela estava dividida em 5 camadas. No topo da pirâmide, nós temos os chapetones. Os chapetones eram os colonos brancos nascidos na Espanha. Eles ocupavam os principais cargos e possuíam minas e terras. Em segundo lugar, na nossa pirâmide, vinham os crioulos. Os crioulos eram descendentes de europeus, mas nascidos aqui na América. Eles possuíam terras e minas, mas não ocupavam cargos importantes. Em terceiro, vinham os mestiços. Eram filhos de espanhóis com nativas. Eram homens livres, mas em geral pobres, e não exerciam nenhum cargo administrativo. A quarta camada da nossa pirâmide estão os índios, os povos nativos. Eles representavam a maioria da população e a mão de obra deles era aplicada na agricultura e nas minas. E na base da pirâmide, formando a maior parte da sociedade, ó, eu estou pintando a pirâmide aqui para vocês perceberem que essa pirâmide social, ela representa a quantidade também. E na base da pirâmide, a maior parte, estão os africanos, que eram os escravos que eram trazidos da África para a colônia espanhola para trabalhar na produção agrícola, principalmente na produção da cana-de-açúcar. Assim estava organizada a sociedade espanhola na América. Continuando aqui com o nosso assunto, nós vamos falar agora sobre a organização política e administrativa na colônia espanhola. A administração metropolitana, ela estava dividida em Conselho das Índias e as casas de fundição, em duas, ó. Elas se localizavam na metrópole, lá na Europa, na Espanha. O Conselho das Índias
era o órgão mais importante da América Espanhola. Por quê? Ele nomeava os vice-reis e fiscalizava a administração. Está aqui, ó, a principal função do Conselho das Índias. E junto com o Conselho das Índias, existiam as casas de contratação. As casas de contratação eram responsáveis pela fiscalização do comércio e a cobrança de tributos. Já a organização política estava localizada na colônia. Era dividida em vice-reinos, capitanias gerais e os cabildos. Os vice-reinos eram formados por nobres, chapetones, indicados pelo rei. Eles estavam lá no topo da pirâmide que eu mostrei agora há pouco. Estabelecidos nas áreas centrais, principalmente na Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Prata. As capitanias gerais, elas estavam localizadas nas regiões periféricas, porém estratégicas do ponto de vista econômico e militar, comandadas também pelos chapetones, e localizavam-se nos atuais territórios do Chile, da Venezuela, da Guatemala e Cuba. E por último, na nossa organização política, estavam os cabildos. O que eram os cabildos? Eram órgãos de administração local controlados pelos crioulos. Continuando o nosso slide, nós temos agora a exploração econômica na América Espanhola. A extração do ouro era a principal atividade econômica na América Espanhola. Logo de cara, quando os espanhóis chegaram na América, tem duas características muito centrais se tratando desse assunto, que foi a chacina de índios, né? Muitos índios foram mortos, os povos nativos, e o europeu encontrou uma coisa que ele não esperava logo de cara, que foi a prata, o ouro e a prata. Então, a principal característica da América Espanhola, quando os europeus chegaram em território aqui na América Espanhola, eles encontraram logo de cara o ouro e a prata. Então, a atividade de mineração era muito comum no México, na Venezuela, nas Antilhas Espanholas e na Argentina, existia a produção de cacau, açúcar e couro. A organização política era formada pelas encomendas, pela mita ou repartimento e pela escravidão negra. Vamos saber o que era cada uma delas. A encomenda era o trabalho indígena em troca de proteção e catequização. A mita ou repartimento era o trabalho indígena em troca de uma compensação financeira que não tinha grande importância. E a escravidão negra era utilizada principalmente na América Central, onde se produzia açúcar, através do sistema de plantation. Plantation é um modelo de produção agrícola caracterizado pela monocultura de exportação. A monocultura é a produção de apenas um produto, no caso aqui, a cana-de-açúcar. Assim estava organizada e caracterizada a América Espanhola. Vamos falar agora sobre a América Portuguesa. Os portugueses chegaram no nosso território por volta de 1500 e logo de cara eles tentaram organizar o território através das capitanias hereditárias, que eram essas faixas de terras aqui, ó, que eu trouxe no mapa para mostrar para vocês, que eram doadas a um donatário. Só que as capitanias não deram muito certo. Primeiro vamos ao conceito. As capitanias hereditárias foram um sistema de organização política criada pelo rei de Portugal para colonizar e administrar o Brasil. Eram faixas de terras doadas a um membro da corte, esse membro da corte era chamado de donatário, com o objetivo de explorar. Cada capitania tinha o seu próprio governo, mas o sistema não foi tão eficaz quanto o esperado. O sistema das capitanias, gente, não foi tão eficaz por causa da distância. Portugal chegou num território que ele não conhecia. Então, a primeira característica, a característica principal da colonização portuguesa na América, nos primeiros anos, de 1500 a 1530, com a exploração do pau-brasil, é que eles só ficaram no litoral, porque eles não conheciam o território. Foi com o passar do tempo que Portugal entrou e ocupou o território na região central. Como as capitanias não deram certo, o governo português implantou o quê? O governo geral. O que era o governo geral? Era um sistema administrativo implantado pela coroa portuguesa no Brasil
a partir de 1549, após o fracasso do sistema das capitanias hereditárias. O principal objetivo eram 3: centralizar a administração da colônia, fortalecer a colonização e promover o desenvolvimento, principalmente da produção açucareira. Então, qual era o principal objetivo do governo geral? Centralizar a administração da colônia, fortalecer a colonização e promover o desenvolvimento econômico da produção de açúcar. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza e Salvador foi a primeira capital do Brasil. O governo geral ele estava organizado através dos auxiliares do governador. Nós tínhamos o provedor-mor, responsável pela finança, o ouvidor-mor, responsável pela justiça, e o capitão-mor, responsável pela defesa. Assim estava organizada, assim era a forma de organização do governo geral aqui na colônia portuguesa. Vamos falar agora sobre as características gerais da colonização portuguesa na América. Primeiro, nós temos a monocultura. A monocultura é o cultivo de apenas um produto. No caso aqui, a cana-de-açúcar, que era o principal. O latifúndio, que eram grandes fazendas produtoras. E a mão de obra escrava e o tráfico de escravos. Existe uma diferença, gente, cuidado para não confundir mão de obra escrava com tráfico de escravos. A mão de obra escrava é o trabalho escravo na lavoura. E o tráfico de escravos é o transporte de escravos da África para o Brasil. Então, tráfico é o transporte e o trabalho escravo é a mão de obra em si na lavoura da cana-de-açúcar. E o pacto colonial. O pacto colonial, daqui a pouco eu vou trazer uma ilustração aqui para ele. O pacto colonial foi um acordo feito entre a colônia e a metrópole para assentar, arregimentar esse sistema implantado econômico, esse sistema econômico implantado aqui na América Portuguesa. A economia do Brasil estava baseada no pau-brasil. Nos primeiros anos da colonização, de 1500 a 1530, o pau-brasil foi o principal produto de exportação da metrópole com a colônia. Por quê? O pau-brasil ele tinha uma utilidade muito grande na Europa. Além da madeira para a fabricação de móveis, ele soltava uma tinta de coloração avermelhada utilizada para atingir tecidos. Então ele tinha um valor muito grande na Europa e ele era exportado em grande quantidade para Portugal, através do escambo, da troca de mercadorias que não tinham tanto valor assim para os índios, como pentes, espelhos, e eram os índios que transportavam a madeira até o litoral e aí de lá eram embarcadas nos navios e transportadas para a Europa. Depois vem a cana-de-açúcar, com o ciclo econômico do açúcar, que foi no século XVI e XVII. O ciclo do açúcar ele ocorre principalmente no Nordeste brasileiro, porque o clima e o solo eram favoráveis e a produção da cana-de-açúcar se deu de uma forma muito intensa. E o ouro, o ciclo do ouro ou o ciclo da mineração, como alguns livros de história trazem com essa nomenclatura, que ocorreu no século XVIII, desenvolvendo cidades como Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Aqui está a ilustração do pacto colonial, gente. Ó, parte central aqui, o pacto colonial. O que foi o pacto colonial? Foi um acordo entre a metrópole e a colônia para que a colônia fornecesse metais preciosos e gêneros tropicais apenas para a metrópole, e essa devolvia para a colônia com produtos ou equipamentos manufaturados. Esse era o pacto colonial. A sociedade, na época, estava dividida em 3 camadas. A sociedade colonial brasileira, a chamada doce pirâmide aí, ó. No topo da pirâmide, nós temos os aristocratas. Quem eram os aristocratas? Eram os senhores de engenho. Numa segunda camada, nós tínhamos os homens livres. Eles também eram donos de terra, mas não tinham engenho. Além de ferreiros, carpinteiros e capatazes. E na base da pirâmide, a maior parte da pirâmide,
nós tínhamos quem sustentava quem estava no topo da pirâmide. No caso, os escravos, trazidos da África para o Brasil. Vamos falar agora sobre a colonização inglesa na América. A colonização inglesa na América se deu nos Estados Unidos, no atual território dos Estados Unidos. E eu trouxe aqui as 13 colônias, as famosas 13 colônias. Elas foram divididas em colônias do Norte e colônias do Sul. Daqui a pouco eu vou fazer a divisão aqui para a gente identificar cada uma delas. New Hampshire, Nova York, Pensilvânia, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova Jersey, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Essas são as famosas 13 colônias. De Maryland para baixo são as colônias do Sul. E de Delaware para cima são as colônias do Norte. Por que é importante saber quais eram as colônias do Norte e as colônias do Sul? Porque elas tinham uma diferença que daqui a pouco a gente vai ver. Quem veio para a América? Quem colonizou os Estados Unidos? Gente, para a gente falar da colonização inglesa na América, é preciso a gente entender o que estava acontecendo lá na Inglaterra. A Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela fez com que as terras fossem cercadas para a criação de ovelhas, para a produção da lã. Então, muitas dessas pessoas ficaram desempregadas e não tinham para onde ir. Então, esses grupos acabaram vindo para a América. São eles, os puritanos, órfãos, criminosos, camponeses endividados e trabalhadores desempregados. Esses grupos acabaram vindo para a América. O nome do navio que trouxe o grupo dos puritanos para a América é o Mayflower. É o nome do navio que transportou os ingleses para a América. Aqui eu tenho um quadro com a diferença das colônias do Norte para as colônias do Sul. As colônias do Norte sofreram uma colonização de povoamento. O pessoal foi para lá para ficar. As colônias do Sul sofreram uma colonização de exploração. Nas colônias do Norte, a mão de obra era assalariada. Nas colônias do Sul, a mão de obra era escrava. Nas colônias do Norte, a economia estava voltada para a pesca do bacalhau, o cultivo de cereais, a criação de gado e a produção de rum. Já na economia do Sul, era externalizada, era voltada para a produção de tabaco, arroz e algodão. Externalizada por quê? Porque as colônias do Sul eram voltadas para a exportação e as colônias do Norte, os produtos eram para abastecer a colônia. Nas colônias do Norte, nós temos pequenas e médias propriedades. Nas colônias do Sul, em 1619, ocorre a chegada dos primeiros escravos de origem africana. Nas colônias do Norte, ocorreu o comércio triangular. Esse comércio triangular, eu vou já explicar ele com mais detalhes para vocês. Nas colônias do Sul, ocorrem os latifúndios, através do sistema de plantation. O sistema de plantation é aquele modelo de produção agrícola caracterizado pela monocultura de exportação. Vamos entender agora o que foi o comércio triangular. Olha só, as colônias na América inglesa, elas produziam açúcar, tabaco e algodão e enviavam para a Europa. E essas devolviam para a África, já que elas faziam comércio de escravos, com tecidos, rum e produtos manufaturados. E a África devolvia para a América com os escravos. Assim estava formado o comércio triangular entre a colônia, a Europa e a África. Então, o que foi visto na nossa aula? Nós falamos sobre a colonização na América espanhola, portuguesa e inglesa. Nós vimos a localização, as formas de ocupação, a composição social e a organização política e econômica dessa região, bem como as características gerais e específicas de toda essa colonização. Vamos resolver aqui duas questões sobre o nosso assunto. No século XVI, a conquista e a ocupação da América pelos espanhóis, aí nós temos a alternativa. Então, do que trata a nossa questão? América Espanhola. Letra A.
Desestimulou a economia da metrópole e conduziu ao fim do monopólio de comércio? Letra B. Contribuiu para o abastecimento, contribuiu para o crescimento demográfico da população indígena concentrada nas áreas de mineração? Eliminou a participação do Estado nos lucros obtidos e beneficiou exclusivamente a iniciativa privada? Letra D. Dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista? Ou letra E. Impôs o domínio político e econômico dos crioulos? Pelo que nós vimos, eu falei logo de cara, durante a aula sobre a colonização espanhola, que a principal característica foi a chacina de índios e o encontro de metais preciosos logo de cara. Então, pelo nosso gabarito, a letra D é a correta. Dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista. Vamos para mais uma questão? A questão de número 2 diz o seguinte: as duas principais atividades econômicas que Portugal e Espanha incentivaram na América no início da colonização foram, respectivamente, letra A, cacau na América Portuguesa e mineração da prata e do ouro na América Espanhola? Letra B, a mineração na América Portuguesa e a monocultura do tabaco na América Espanhola? Letra C, a monocultura da cana-de-açúcar na América Portuguesa e a pecuária na América Espanhola? Letra D, a monocultura da cana-de-açúcar na América Portuguesa e a mineração de ouro e prata na América Espanhola? Ou a letra E, a monocultura de algodão na América Portuguesa e a pecuária na América Espanhola? O que pede a nossa questão? Vamos ao comando. Eu quero atividade econômica na América Portuguesa e Espanhola, respectivamente. Então, o nosso gabarito correto é a letra D, a monocultura da cana-de-açúcar na América Portuguesa e a mineração de ouro e prata na América Espanhola. Então, com essa aula de hoje, nós podemos concluir o quê? Que o Brasil sofreu uma colonização de exploração. Os portugueses vieram para cá para explorar o nosso território. Durante quase 300 anos, saiu daqui o pau-brasil, a cana-de-açúcar e o ouro. E os Estados Unidos sofreu uma colonização de povoamento. O pessoal foi para lá para ficar, para fixar, desenvolver a região. Isso ajuda a entender um pouco o pensamento americano, estadunidense, do pensamento aqui no Brasil. Ajuda a gente a entender também um pouco das desigualdades sociais, econômicas e políticas que nós vivemos atualmente no nosso território. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Até a próxima oportunidade. Tchau!